E eu não posso deixar de passar a bola para o nosso biotecnólogo, cientista Paulo Muniz. Poxa, com esse assunto, tenho que passar para você. Bom dia, Paulo. O que você traz para a gente hoje? Bom dia, aliás, você deu uma enxurrada de informações aqui, mas curioso, porque eu tive a oportunidade aqui na UFMG de assistir os estudos de uma doutoranda da professora Maria, relacionada aos estudos do veneno da aranha armadeira aplicado a questões de disfunção erétil. E, na época, ela tinha a informação de uma proteína específica de que ela era muito mais seletiva, ou seja, ela era não só mais eficiente, mas ela não gerava os efeitos colaterais cardiocirculatórios. É bastante interessante ver que depois de 4 anos, os estudos, né, as pesquisas dela estejam gerando resultados de mercado. Mas, enfim... o que eu venho trazer hoje, eu acho que a gente não poderia ignorar essa semana, que é a semana da divulgação dos indicados ao Prêmio Nobel, e falar justamente sobre a questão dos ganhadores na categoria de medicina e fisiologia, justamente pelo desenvolvimento da tecnologia de RNA mensageiro aplicado a vacinas, né? Eu não gostaria de trazer apenas esse assunto do ponto de vista técnico, porque eu acho que é indissociável esse prêmio, dado o contexto no qual essas ferramentas foram aplicadas nos quase 4 anos aí. Passa rápido, viu, gente? De pandemia que a gente teve, então são quase 4 anos já, 2020 para cá, passou muito rápido. E isso é um case fantástico, primeiro porque demonstra que tecnologia por tecnologia, ela só é mais uma ferramenta que, se não tiver a oportunidade adequada e o contexto adequado, ela não gera os resultados potenciais, que é o caso que ocorreu com as vacinas de RNA. Mas por que eu estou trazendo isso em termos contextuais? Porque na época em que surgiram as primeiras candidatas à vacina, muitos dos meus colegas nos grupos de WhatsApp, a gente botava pouca fé de que essas candidatas elas seriam as vacinas carro-chefe na pandemia devido às complexas questões técnicas e logísticas envolvendo a tecnologia, que passou, num período de 2 anos, por um processo de aceleração fantástico, assim, que não estava sendo esperado pela comunidade biotech, e que demonstra não só como que nós, enquanto sociedade, né, enquanto civilização, quando a gente pautado por um desafio, por uma crise de proporções críticas e globais, como foi o que a gente viveu recentemente, a gente pode conseguir responder de maneira bastante rápida e efetiva, né? As vacinas de RNA mensageiro, ela é um único case de uma grande e vasta plataforma de aplicações tecnológicas que ainda vão surgir em função da tecnologia. Existe toda uma família nova de medicamentos que a gente chama de fármacos de RNA, que estão sendo desenvolvidos, eles ainda não chegaram numa maturação desejada, mas que vai mudar o paradigma da farmacologia. E ela promete não só atuar em funções patológicas a nível genético, como ela também pode substituir, pelo menos parcialmente, nesse dado contexto atual que a gente está, as técnicas de edição genética, né? Porque elas teriam o mesmo efeito, só que temporário, mas com a vantagem de que você não precisaria mudar o seu código genético e não alterar uma estrutura que é vital para a funcionalidade de quem nós somos, né? Então, só para nível de comparação, para fechar a notícia, isso fala muito sobre a necessidade de se criar ecossistemas de inovação e desenvolvimento tecnológico, não só no mundo como um todo, mas dentro do contexto específico do Brasil.
o custo da pandemia no mundo inteiro, até 2024, de acordo com o relatório do FMI, ele vai passar da casa dos 12,5 trilhões de dólares. Então, assim, é muito dinheiro, galera. E ao passo que os investimentos que foram gerados como política fiscal de combate e contenção a danos da pandemia, nos primeiros 2 anos da pandemia, foi na casa de 4,5 trilhões de dólares. O que isso significa? O que esses números significam? Significam que houve um investimento maciço em 2 anos, como pouquíssimas vezes na história a gente teve que gerar esse grau de investimento. Isso gerou oportunidade de crédito para que empresas de biotecnologia pudessem acelerar as suas ferramentas e maturar as suas inovações tecnológicas, e, ao mesmo tempo, gera como lição e até mesmo como um ponto de atenção o que a gente precisa fazer no pós-pandemia, como tornar esse ecossistema sustentável ao longo prazo, para que a gente consiga evitar que prejuízos como esse de 12,5 trilhões de dólares, eles não precisem ocorrer a um custo de manutenção desse ecossistema a níveis de investimento comparado muito menores. E, por fim, dizer também que a nova crise, né, que está batendo na nossa porta, que é a crise climática, ela está aí, parece invisível, mas ela se faz cada vez mais perceptível com o passar dos anos. E, de acordo também com o próprio FMI, os investimentos esperados anualmente até 2030, ou seja, os investimentos mínimos necessários que que o mundo precisa investir para que a gente consiga realmente combater os efeitos da crise climática, é um pouco acima do que foi gasto nesses últimos 2 anos de pandemia, que seria algo em torno de 4,5 trilhões de dólares anual. Então, é um grande desafio. Os sistemas biotecnológicos, assim como outras tecnologias, outros aparatos de inovação, eles vão se fazer cada vez mais necessários dentro do contexto dessa crise, que é uma crise muito mais persistente, e fica de lição de casa, né? O que a gente pode pegar do contexto da pandemia e trazer de uma forma mais robusta para aplicar ao longo prazo nas políticas públicas dos governos do mundo em relação à crise climática. É isso.